abrir a nossa Bíblia. Lá em Lucas capítulo 10. A gente às vezes fala de prioridades, né? Eu não consigo entender prioridades, eu consigo entender prioridade. É isso que eu entendo, né? Porque se for prioridades, é um monte de coisa. Você tem um monte. Agora, qual é a tua prioridade? O que você tem de alvo? Então é isso que essa palavra vai tratar conosco nessa manhã. E o tema da mensagem é exatamente esse: a escala de prioridade. Lucas capítulo 10, verso 38 ao 42. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Ó Deus, eu careço também de ouvir a Tua voz. Fale comigo, Senhor. Ó Deus, usa-me nesta manhã e não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, mas que eu também seja abençoado por ela. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem falado conosco nesse altar. E te damos toda a liberdade para falar nessa manhã. E não damos liberdade a nenhum outro espírito se quer se manifestar aqui, porque esse lugar é consagrado ao Senhor. E ao Senhor damos toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, eu costumo sempre falar para a amada igreja que nós somos o resultado das nossas escolhas. Eu sempre falo isso e vou bater sempre nessa tecla. Por isso que eu aprendi a não reclamar muito da vida que passo hoje, dos problemas que enfrento hoje. Porque os problemas que eu enfrento, a vida que eu levo hoje é resultado daquilo que eu plantei lá atrás. Então, se eu plantei, por que não colher? Por que eu não vou colher? Porque eu me isentaria de colher se eu sou resultado de toda a minha escolha. Portanto, as decisões que você está tomando hoje vão determinar o teu amanhã. Certamente, você vai colher algo que você tenha plantado hoje. Então, nós, como igreja do Senhor, nós precisamos responder algumas perguntas. E eu deixo algumas perguntas para o seu coração, para a sua meditação. Quantos aqui gostariam de ter mais tempo para fazer aquilo que sabe ser mais importante? Será que você gostaria... pastor, eu queria tanto ter mais tempo, porque eu deixei de fazer algo que era tão importante na minha vida, porque eu não tive tempo. Não, não é que você não teve tempo, você está administrando mal o seu tempo. Se você administra mal, vai chegar no final do dia, algumas coisas vão ficar pendentes. É como eu digo sempre, irmãos, quando eu falo para casais, eu digo sempre para o casal: olha, não durma com o problema de hoje. Porque se você dormir com o problema de hoje, você vai acordar amanhã com o problema de amanhã, juntando com o de ontem, e o teu hoje será um inferno. Não se dorme, querido, com o problema. Eu aprendi isso e desde que nós casamos, eu administrei isso juntamente com a minha esposa. A gente às vezes está com problema: irmão, eu vou dormir 1 hora, 2 horas da manhã, mas enquanto a gente não conversar e acertar os ponteiros, não tem direito de dormir. Que isso, pastor? Seja radical, mas ela também é radical. Ela também não me deixa dormir, senão resolveu o problema. Eu estou casado há 37 anos, querido. Sabe qual é o segredo para você se manter 37 anos casado? Sabe qual é o segredo? Não se separe. Um grande segredo. E o segundo maior segredo: resolva o problema do dia.
Amados, quem aqui admite não ter tido tempo para fazer coisas importantes e relevantes? Será que você pode admitir isso? Olha, eu sou assim. Quem gostaria de ter mais tempo para descansar, para passear com a família, para ler um livro? Irmão, como é bom ler um livro. Ah, eu leio, eu pego meu celular. Não, eu estou falando de livro, irmão. Porque se a internet cai, você está perdido. O livro não, o livro você desfolha, você vai lá, você risca, você anota, você se torna íntimo dele. Por isso que eu não gosto muito de Bíblia online não, sabe, irmão? Eu gosto de Bíblia de papel, eu gosto de escrever, eu gosto de o cheiro de Moisés. Entendeu? O cheiro de Moisés, meu irmão, não deve ser muito bom não. Então você imagina isso, a maioria, será que a maioria aqui confessa que gostaria de se dedicar mais à obra de Deus do que tem se dedicado? Será que você pode confessar isso? Eu gostaria de ter mais tempo, mas você não encontra tempo. Então, pouco tem tido tempo de sobra por má administração do tempo. E umas coisas que eu gostaria de destacar, irmãos. Você sabe que o inimigo, ele tem poder de tocar muitas vezes na nossa mente, na nossa vida. Porque o Senhor te guarda, porque o Senhor, Ele está com você, está do seu lado te guardando. Será que é por isso que Ele deve estar fazendo de tudo? Será que é por isso que o inimigo faz de tudo para que você não tenha tempo mais na sua vida? Será que Ele não está te acumulando de coisas e você agora não tem mais tempo nem para adorar o Senhor? Não tem mais tempo nem para a sua família, porque você está tão acumulado e não te sobra mais tempo. Eu fiquei preocupado quando eu estava estudando essa palavra, querido. Quantos têm negligenciado os cuidados com a saúde? Não tenho tempo, eu não tenho mais tempo de ir ao médico. Mas vai ter uma hora que você vai parar. Tem uma hora que para. Irmão, se você parar para pensar, alguém aqui já ficou internado? Ronald, levanta a mão, isso. Eu já fui visitar ele. Ele sabe por que eu estou falando isso. Ele sabe por quê. Eu rasgo o verbo assim, entendeu? Lavo roupa suja na família. Você já ficou internado, irmãos? E eu lhe pergunto, não parou o teu tempo? Parou ou não parou? Você conseguiu, internado, fazer tudo que você fazia antes? Não, você não fez. Porque você estava internado 1 mês, 2 meses, 1 ano internado, pronto. E a vida não continua, tua família não continuou. Então por que não parar agora para cuidar da sua saúde, para cuidar da sua própria vida? Por que não parar agora? O que há de mais importante na sua vida, querido? Escolha aquilo que é importante ao invés de você escolher aquilo que é urgente. Eu vou te dar um exemplo claro. Você quando tem um carro, que você tem a manutenção do teu veículo, né? O carro com 10 mil quilômetros, você vai lá e faz a manutenção dos 10 mil quilômetros. Agora for 20 mil quilômetros, você faz a manutenção dos 20 mil quilômetros. Você vai estar com o seu carro tranquilo. Então o que é importante? Importante é fazer a manutenção. O que é urgente? Urgente é quando não se faz a manutenção e agora você é obrigado a fazer. Agora é urgente, porque você deixou o que era importante de lado. Então você precisa fazer o que é importante. O inimigo, ele lança, querido, sementes de engano na nossa vida. E nos coloca entre o que é importante e o que é realmente urgente. É como se ele colocasse diante de nós para a gente fazer uma múltipla escolha. Olha, escolha entre o que é importante e o que é urgente. A gente acaba escolhendo o que é urgente porque deixou de lado aquilo que era realmente importante. Então começa a pensar nisso, nessa manhã, o que Deus está falando ao seu coração. Então faça o que é importante, ao invés de fazer o que considera ser urgente na tua vida. Começa daqui por diante, mudar a tua vida, mudar a sua estratégia de vida. Achar tempo quando se está doente, querido, é urgente. Sim ou não? É urgente. E fazer a prevenção, isso é importante. Você está começando a entender as escalas de importância e aquilo que é urgente? Muitas coisas são destruídas na nossa vida porque nós não cuidamos daquilo que é realmente importante, porque estamos nos dedicando o nosso tempo, a nossa vida, àquilo que é urgente.
Esse texto que nós lemos, ele não é um texto prático, mas é profundamente espiritual. Olha o que diz, querido, nesse texto, do verso 40 ao 42, é como se fosse um estilo de vida. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta, se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a melhor parte. E essa história, querido, nos coloca diante do que é urgente e aquilo que é importante. Nos coloca diante de duas situações. Eu, quando leio ou quando prego sobre Marta, eu não culpo Marta, irmãos. De maneira nenhuma eu vou culpá-la, porque se eu recebo uma visita importante na minha casa, certamente eu faria a mesma coisa. Eu estaria agitado, tentando botar a mesa, né, arrumando, vou fazer um café, agora vou preparar, pegar o pão e tal. Eu faria também, e certamente você também faria. Você iria se preocupar para ver se as coisas estão organizadas, né, se está tudo no seu devido lugar. Assim, querido, nós não podemos culpar Marta, assim com essa ênfase que às vezes a gente culpa. Porque o convidado daquela casa era simplesmente Jesus. Jesus era o convidado daquela casa. Ela estava recebendo o Filho de Deus, irmão. Ela estava recebendo o Messias. Ela estava recebendo em sua casa o Salvador. Não era uma pessoa qualquer. Então eu não posso culpar a Marta. Mas se nós estivéssemos no lugar de Marta, nós faríamos a mesma coisa. Então por que eu vou acusá-lo? Por que eu vou me preocupar em acusar você se eu não sou absolutamente nada melhor do que nenhum de vocês aqui? Por que eu estaria acusando? Se nós nos atropelamos muitas vezes na nossa vida, nós somos assim também. Então nós não podemos julgar Marta. Quantos de nós somos exatamente assim, irmãos? Começa a fazer uma análise na sua vida. O problema não é fazer o melhor, preparar tudo para receber alguém importante. Marta estava quase surtada. Você percebe que havia quase um surto. Marta estava desesperada. Marta agitava-se de um lado para o outro e ocupada com muitos serviços. E ela se aproxima de Jesus e ela parece que ela dá uma ordem para Jesus. É como muitos dizem: olha, imprensa ele, né? Dá uma ordem para ele. O Senhor não se importa? Olha só, irmão, parece que é uma bronca. Mas o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Marta vem até Jesus e faz uma crítica. É o desespero dessa mulher, porque ela está olhando que era urgente. Então a linguagem de Marta é uma linguagem da urgência e não da importância. Ela estava olhando que era urgente. Quantos aqui têm andado tão ocupado, querido, ao ponto de negligenciar o que realmente importa na sua vida? A despeito disso, muitos negligenciam a própria família. Deixam de lado a própria família para cuidar daquilo que você aparentemente tem como urgência e vai deixando a família de lado. Vai deixando Deus de lado, colocando outras coisas como prioridade na vida. Muitos estão em busca do que é urgente e negligenciam o que é realmente importante. E eu gostaria que você gravasse algumas frases que eu sublinhei, que eu achei de suma importância. Quando você pensa em você, o que é realmente importante? Quando você pensa em você. Uma vez eu falei para uma cliente amiga nossa, eu falei assim: olha, você quer um conselho? Quanto você já investiu em você? Quanto é que você paga para você se cuidar de você mesmo? Como assim? Simples. Se eu cuido de mim, se eu me banho todos os dias, se eu me mantenho cheiroso, perfumado todo dia, cabelo penteadinho, todo arrumadinho, quanto é que eu investo em mim mesmo? Eu tenho que investir em mim.
Se eu saio para o meu trabalho, atendo todo mundo e estou sempre, né, essa vida agitada, uma vida alegre, por que eu não vou investir nesse camarada aqui? Aí eu falei, quer um conselho? Investe em você. Como assim? Deposita para você R$200 todo mês. Aí no final do ano você pega e fala assim, agora, ó, aprende isso, hein? Agora eu vou comprar aquele vestido, aquele sapato, agora eu vou comprar o que eu quero, porque eu investi em mim, eu depositei a meu favor. Porque eu sou uma pessoa importante para mim. Entende? Isso é importante. Eu cuidar de mim é importante. É importante você cuidar de você, irmão. Qual tem sido a coisa importante que você tem se deixado de fazer por conta do que considera urgente? Fica com essas perguntas na tua cabeça. O que você tem deixado de fazer? O que você pode começar a fazer agora como sendo algo importante? Muitos estão perdendo Jesus, amado, por considerar o ministério, por considerar o trabalho como algo de suma importância, acaba perdendo Jesus. Não, o meu ministério é o que há de mais importante na minha vida. Não é. O seu ministério não é o que há de mais importante, até porque o ministério não é seu. É como se fosse uma concessão. Deus está falando, olha, eu te quero na obra. Até quando? Até quando Deus assim permitir. Porque o dia que Ele não quiser, você não prega mais. O dia que Ele não quiser, você não abre mais a boca. Aconteceu isso comigo, irmão, na primeira vez que eu fui pregar, já contei isso aqui na igreja. Eu subi no altar com uma soberba tremenda, Salmo 23 e tal, já compartilhei com o Pablo isso. Quando eu abri a boca, eu não abri a boca, irmãos. Deus travou a minha boca, por quê? Porque eu subi soberbo. Então eu prego, eu faço até onde Deus permite que eu faça. Portanto, o nosso ministério, seja ele diaconal, pastoral, seja ministério de louvor, seja o que for que você faça na obra, o ministério não é seu, o ministério é do Senhor, irmãos. É do Senhor. A igreja está viva? Puxa, acordaram. Glória a Deus. Então o que você tem negligenciado, querido? Eu posso pregar tranquilamente porque eu estou diante de crentes. Eu estou diante de uma igreja do Senhor. Por isso eu posso pregar abertamente. E muitos, eu creio que muitos de vocês devem estar respondendo essa pergunta no coração. O que é que eu tenho negligenciado? O que é que eu tenho invertido? Quais são as ordens que eu tenho invertido na minha vida? Porque há uma inversão de valores. Se a gente deixa Deus em segundo, terceiro plano, nós estamos invertendo os valores. Será que você tem negligenciado o seu tempo com sua família, com seus filhos? Eu estou preocupado com pais, querido. Eu estou preocupado com pais que, ao contrário, exageram na preocupação com os filhos. E se tornaram pais centrados nos filhos e deixaram de lado o casamento. Deixam de lado o casamento. Deixa eu falar para você, casal, em nome de Jesus, aprenda isso definitivamente. A sua esposa, o seu marido, é o que há de mais importante na sua casa. Não é o seu filho, a sua filha. Goste você ou não. Cuide da sua esposa, porque se você não cuidar dela, você não cuida do filho. Os seus filhos estão vendo o cuidado, o tratamento que você tem com o teu cônjuge. E esse tratamento que você tem com o teu cônjuge, ele vai levar para a vida dele. Você está entendendo? Ah, pastor, na minha casa, quando tem 3 ovos, né, eu tenho 5 filhos, eu pego os 3, quebro, faço um omeletão e dou para os... E a tua esposa, irmão? E o seu marido? Não participa disso? Não, em primeiro lugar o meu filho. Sem teu esposo tu não teria filho. Sem a tua esposa você não teria esse filho. Então para de besteira. Amanhã ou depois, irmão, preste atenção nisso. Tua filha, teu filho vai crescer, vai aprender a beijar na boca e vai embora de casa. É a verdade. Vai aprender. Ora, minha filha, quando eu aprendi a beijar na boca, ela foi embora, ainda queria vestido para ir embora. Aí filha, um vestido, bolo, ainda quer festa para ir embora. Olha lá, outro lá, não é assim? Até lá, ele está coçando, é a orelha ou pulga atrás da orelha? O que é isso? O Jairo está se coçando assim, pastor. E está do lado da filha. Mas não foi assim, Jairo. Foi embora, pai, vou embora, porque aprendi a beijar na boca, pai.
Só isso? Olha o bonitão lá atrás. Levanta a mão aí, bonitão. Olha o bonitão. Olha lá. Está lá assim, ó. Mas E a gente fica preocupado, não, o meu filho, minha filha, não tem que dar prioridade. Prioridade é a tua esposa, meu irmão. A prioridade é teu esposo. Deus te deu uma mulher para ser cuidada. Deus te deu uma mulher para ser amada. Você está entendendo? Aí você ama, você cuida. Os teus filhos estão vendo isso. Eu achei tão tremendo quando a minha filha falou para minha esposa assim: eu tenho medo de casar, mãe. Eu acho que eu nem quero casar. Por que você não quer casar, Pamela? Eu não quero casar porque eu estou com medo de não achar um homem igual ao meu pai. Irmão, isso é tremendo, irmãos. Eu me senti o pai mais feliz desse mundo. Eu falei, olha o exemplo que ela tem dentro de casa. Um pai que cuida, sabe? Então isso é muito importante, querido. É muito importante seus filhos estarem vendo isso. Por isso que eu estou muito preocupado com esses pais que têm, sabe, tem um apego, um zelo tão grande com os filhos, que esquece o seu cônjuge. Não faça isso, querido. Não faça isso. Sabe por quê, amado? Nós temos um inimigo que ele não dorme. Ele começa a plantar uma semente no teu coração. Você pode estar gerando, não estou dizendo que isso é regra. Vocês podem estar gerando um complexo de Édipo ou um complexo de Eletra. Pastor, o que é isso? Você pode estar gerando um filho que se apaixona pela mãe. Você pode estar gerando uma filha que se apaixona pelo pai. Por quê? Porque o meu cuidado agora é só aqui. É minha filha, é meu filho e a esposa. Não, vou deixando de lado. Isso é terrível, irmãos. Então, qual é a sua prioridade na sua casa? Tem que ser o casamento e não os filhos. Porque o que mantém filho saudável não é você pegar e comprar, pagar. O que mantém um filho saudável é um casamento saudável. Se você tem um casamento saudável, você tem filhos saudáveis. Teus filhos estão vendo. Eles estão vendo, irmão. Você é o espelho, é o exemplo dele, é você. O exagero com os cuidados com filhos tem afastado casais. Tem mulher que está viúva de marido vivo. Tem marido que está viúvo de mulher viva. Dentro da própria casa. A única coisa que tem em comum é o CEP. Não tem mais nada em comum. E Deus está falando com você. Cuidado com os teus valores, com a sua prioridade. Cuidado com isso. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Está dizendo assim, ó. Será que vocês não sabem que o teu corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês recebem de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifique a Deus no corpo de vocês. E isso é o que há de mais importante, querido, é a glorificação a Deus. Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar tem que ser Deus. Não podemos inverter esses valores. Quando nós invertemos o valor, dá tudo errado. Muitas enfermidades na nossa vida hoje são resultado de negligência com a saúde. Muito resultado. Vai comer picanha? Picanha é bom. Quem gosta de picanha aí, irmão? Gosta de picanha? Ô, pastor, é lá que você vai me levar? Ô, não, pastor. Que é isso? Rompemos a amizade. Olha, isso é o que há de mais importante na sua vida hoje. Pense, irmão, pense no que Deus está falando com você. Quantos estão servindo a Cristo? E para muitos tem sido um substituto do que deveria ser verdadeiramente uma adoração. Não, eu vou para a igreja porque eu sou diácono, eu tenho que servir. Querido, você está fazendo por obrigação e não por amor à obra de Deus. Não faça porque você tem um ministério, não faça porque as pessoas estão lhe vendo. Se há um lugar, desculpe o que eu vou lhe dizer, se há um lugar que é terrível para estragar o crente, é isso aqui, irmão. É altar. O altar, se não for bem administrado por você, o adorador, você vai se perder. Você vai achar que a coisa mais importante da tua vida é estar aqui tocando, cantando. Não, querido.
Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em teclado e verdade, em guitarra e verdade, é isso? Deus procura adorador que o adore em espírito e em verdade. Ouso dizer que muitas das vezes, em muito ministério, a igreja está adorando e louvando mais do que o próprio ministério louvou. Está adorando. Porque eu estou aqui em espírito e em verdade. Eu não estou aqui porque eu quero aparecer. Porque a prioridade na vida do adorador é o próprio Deus. Não é o seu ministério, mas é Deus, é a prioridade. Marta se rendeu ao que era urgente. Enquanto Maria, irmãos, ela escolheu o que era importante. Maria escolheu sentar-se aonde? Aos pés de Jesus. Servindo a Cristo, para muitos tem sido isso, querido, um substituto da verdadeira adoração a Deus. Substituir Cristo pelo trabalho para Cristo. Isso é um erro fatal que nós cometemos. Nós precisamos adorar a Deus. A segunda coisa que eu quero que você anote no teu coração: sempre que o trabalho para Cristo nos priva da intimidade com Cristo, nós estamos invertendo os valores e deixando de lado a prioridade, ou seja, Cristo. Cristo é a prioridade. Versos 41 e 42 diz: mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu o que? A boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus não foi naquela casa para comer ou beber, não, irmãos. Foi para cuidar de uma família. Estava ali, ensinando, estava cuidando da família. Olha como é que funciona a cabeça daquele que pensa que as coisas são mais urgentes do que importantes. E dá mais valor ao que é urgente. Não, ele veio aqui, não, ele veio para comer e beber, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que preparar um lanchinho para Jesus. Enquanto Maria, ela entende a visita do Mestre, e ela senta-se aos pés do Senhor. Amado, pense no que Deus está falando a você. Se você não fizer a escolha certa, vai acabar deixando de lado o que é importante. Servir não pode ser o que há de mais importante na sua vida. O mais importante é adorar. O que deveria tomar a primazia na sua vida, na nossa vida como igreja, é priorizar Cristo, colocar Ele em primeiro lugar. Você veio aqui buscar uma bênção? Você fez o caminho errado, irmãos. Venha nesse lugar para adorar. Venha para ser bênção nesse lugar. Porque é isso que Deus procura, os verdadeiros adoradores. Outra coisa que eu gostaria que você gravasse no teu coração: o que a Bíblia nos ensina sobre o que é mais importante. A escala de valores de muitos cristãos estão desordenada. Os valores estão sendo invertidos, ou seja, você já pensou que as coisas podem estar sendo desordenadas na sua vida? Já pensou nisso? Quantos estão vivendo tão fora ao ponto de esquecer do que a Bíblia diz em relação ao que é importante? Estão totalmente fora. Então vamos agora começar a entender, nesse tempo que ainda temos, a escala de valores. Como é que isso funciona? E lute para que isso funcione na sua vida. A primeira coisa: Deus está em primeiro lugar sempre. Você pode dizer amém a isso? Deus está e tem que estar em primeiro lugar na sua vida sempre. Se você ler a Bíblia, que de Gênesis a Apocalipse, você vai ver adoração a Deus. É Deus em primeiro lugar. Deus sempre em primeiro lugar. Marcos capítulo 12, verso 28 ao 31, diz assim, ó: chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Olha só, ele estava preocupado com o que era o principal, não o que era urgente. O que é mais urgente nos mandamentos? Ele não perguntou isso. Qual é o principal, Senhor, entre os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó nova vida de São Cristóvão. Está escrito aí? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Está falando para a igreja dele. Escute, ó Israel. Ou seja, escute, meu povo, o que eu tenho para falar a vocês agora.
Escuta bem, o Senhor nosso Deus é o único. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Lucas, no capítulo 14, verso 26 ao 27. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, olha o que Deus está falando para você. Se você vai a Deus e não ama o Senhor mais do que você ama o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu parente, seu primo, seja lá quem for, qual é o resultado disso? Ele diz assim, ó: não pode ser o que, irmãos? Não, você está dormindo. Foi arrebatado, irmão? Eu estou assustado. Eu fico preocupado, pastor. Se alguém está dormindo, foi arrebatado. Você não quer responder isso, porque isso aqui é duro, irmãos. É melhor não responder mesmo, porque essa palavra é muito dura. Ele está falando para a igreja. Olha só: ame o Senhor, né, o seu próximo, como a si mesmo. Aí lá ele vai dizer assim, a palavra do Senhor: e os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo de maneira nenhuma. Isso é radical, irmãos. O nosso Deus, ele é radical quando a questão é adoração a Ele. Ele não troca o lugar dele com ninguém. Não substitua. Não tem como substituir Deus. Ele tem que estar em primeiro lugar. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É dura a palavra. É duro. E o verso 33, assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O Senhor deve estar sempre à frente, querido, da esposa, do marido, dos filhos, do trabalho e do ministério. E dos seus negócios. Ele tem sempre que estar em primeiro lugar. Você quer que teu negócio dê certo? Diga para o Senhor: Senhor, eu não tomarei nenhuma decisão sem que o Senhor assim me oriente. Eu não farei nada, Senhor, eu não vou dar um passo sem que o Senhor me oriente. Você quer que o teu casamento jovem, você que está aí namorando, beijinho na boca, quer que dê certo? Coloque nas mãos de Deus. O Senhor é essa mesmo? O Senhor é esse mesmo? Não fique só porque é bonitinho, bonitinha não, irmão. Às vezes é macumba, você tem que chutar. Então você não pode ficar. Fique com aquilo que Deus lhe deu. É o que Deus tem para você, é esse que você tem que ficar. Ele deve estar sempre ocupando o primeiro lugar na sua vida. Outra coisa para você anotar: as coisas que dispomos a renunciar não significa que não tenham valor, porém devem vir depois de Jesus. Está entendendo? Eu não tirei o valor da sua família. Eu não estou tirando o valor do seu cônjuge, dos seus filhos dentro do seu negócio. Eu estou dizendo que ele não pode ocupar o primeiro lugar. Jesus tem que estar em primeiro lugar da sua vida. Mateus capítulo 6, versos 31 ao 34. Vai dizer para nós: portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o que, irmãos? Busque um marido, busque uma esposa, né? Busque a sua formação. Eu estou te colocando coisas para você entender o nível da prioridade. Então o Senhor está dizendo: busque em primeiro lugar o que? O seu reino. Não é isso, irmãos? E a sua justiça. E as demais coisas? Marido, trabalho, filho. Serão o quê? Acrescentado. O Senhor acrescentará. O Senhor lhe dará muito mais do que você pensa, do que você almeja. Entende? Deus dará mais do que você pensa. Não é, Mauricinho? Deus deu mais do que tu pensou, né? Pensou em um.
É, irmão, pensa que é brinquedo? E não podia ter, né? Ah, meu Pai eterno, não pode ter não, pastor. Aí dão 4, só porque não pode ter. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, irmãos. Essa é a palavra de Deus para nós, é o que Deus fala, para nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo, querido, que em primeiro lugar deve estar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Ele tem cuidado de nós. Você almoçou ontem, jantou? Você jantou, irmão? Vou fazer uma pergunta, olha, não me batam não. Quantos homens aqui urinaram em pé? Levanta a mão. Quem não levanta a mão porque urinou sentado? Isso aí, pastor. Não, eu senti que a tua mão... Eu senti. Sabe por quê, querido? Que Deus permitiu, amado. Deus permitiu. Você, mulher, tomou banho sozinha hoje? Ou precisou do marido para te dar banho? Tomou banho sozinha? Sabe por quê? Deus permitiu. Foi Deus, irmão. Eu tomo porque eu sei tomar banho sozinha. Não, querido. Deus permitiu. Eu urino em pé porque é do homem mesmo urinar em pé. Deus permitiu. Quantos homens hoje urinam numa cama, querido, com fraldão? Pensa nisso. Você já agradeceu a Deus e falou assim, muito obrigado por esse momento que é meu, especial. Ah, é o momento da minha intimidade comigo mesmo. Já agradeceu a Deus por isso? Então nós precisamos pensar, irmãos, quantas coisas o Senhor nos tem acrescentado todos os dias, o Senhor cuida de nós. Ah, mano, a primeira coisa que eu faço quando eu estou escondendo é olhar no espelho e falar assim, Deus, muito obrigado, hein? Olha, o Senhor acabou de acordar o homem mais lindo desse mundo, com toda a humildade. Por quê, irmão? Porque tem que ser grato a Deus. Tem que ser grato a Deus pelos cuidados dele. Jesus não diz que não necessitamos da provisão diária. Porém, não pode ser a nossa prioridade. Cristo não negocia o seu lugar com ninguém, irmãos. As demais coisas não devem estar na condição de Senhor. Não pode estar, não pode ocupar o lugar de Senhor na sua vida. As coisas foram feitas para nos servir e não para a gente servir a elas. A outra frase que eu gostaria que você gravasse: quando o coração está livre do fascínio das coisas e não permitimos que elas se transformem em prioridade, as bênçãos do Senhor nos alcançará. Você entendeu isso, irmão? As coisas serão acrescentadas. A segunda regrinha, olha aí, ó. Regrinha de prioridade. A segunda é quem? Quem você colocaria em segundo lugar? Diz para mim aí. Quem? Pastor, eu vou embora. Ninguém fala nada, irmão. Ninguém arrisca, né? Segundo lugar da sua família, querido. Em segundo lugar está a sua família. Parece algo terrível de se ouvir, mas não podemos mudar a escala de valores. Segundo lugar é a família. 1 Timóteo 5,8 diz, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. A nossa família, a nossa casa, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos parentes, eles são de sua responsabilidade. É cuidar do seu, cuidado em oração, buscar a intercessão por eles, buscá-los na palavra. Busca alguém na palavra. Para de ser crente chato, que tudo é o diabo. Não, tem crente que só tem diabo na boca. Ah, você quer cuidado, é o diabo. Em nome de Jesus, fala de Deus, fala de Jesus. Aliás, deixa eu botar um parênteses aqui bem grande. Não pregue para a sua família. Que é isso, pastor? Pregue com a sua vida. Está entendendo isso, amado? Pregue com a sua vida, para a sua família, para os seus amigos. Pregue com a sua vida, com a tua honestidade. Sendo um bom pai, uma boa mãe, colocando Deus em primeiro plano. Porque seus filhos estão vendo isso. Essa é a pregação que você tem que pregar para a sua casa, para a sua família. A nossa família, a nossa casa, querido. Nossos cuidados, isso é tudo. Nós temos que colocar em segundo lugar. Mas não priorizar. Quantos têm negligenciado a família por causa de trabalho, por causa de lazer? Isso é egoísmo, irmãos.
Quantos homens fazem isso? Chega um fim de semana, não, vou deixar a família em casa, que agora eu vou para minha diversão, para o meu lazer. Que isso? A mulher ficou com o umbigo o tempo inteiro naquele fogão, fazendo aquela feijoada, aquele feijão gostoso, para fim de semana tu sair com os amigos. Toma vergonha, irmão, em nome de Jesus. Toma vergonha. Amado, eu penso o seguinte: se eu vou em algum lugar que a minha esposa não possa ir, esse lugar não é para mim. Você está entendendo? Se eu vou a algum lugar aonde a Kátia não é bem recebida, sinto muito, eu não irei nesse lugar. Porque o lugar que eu frequento, a minha esposa tem que estar e ser bem recebida, senão não serve para mim. Isso é você colocar a família em segundo plano e ter os cuidados para com ela. Você precisa fazer uma autoanálise das suas escalas de prioridade. E a terceira coisa, pastor? Qual a terceira coisa, então? É a minha igreja. Não, não é não, querido. Se enganou. Terceira coisa é seu trabalho. A terceira coisa na escala de valores é o seu trabalho. Porque quando a Bíblia fala de cuidar da família, também diz respeito da manutenção da família. Como é que você vai manter a sua família se você não trabalhar? Apesar que tem muito que não trabalha, né? Ficar no videogame o dia inteiro e a mulher lá, coitada, trabalhando, ralando. A prioridade é essa. Quando a Bíblia fala em cuidar da família, ela diz respeito ao sustento material, à provisão. O cristão que não leva seu trabalho a sério, querido, sendo displicente e irresponsável, ele está violando os dois valores, Deus e família. Você viola esses valores. Trabalho é essencial, mas não é mais importante do que Deus. E isso, querido, não quer dizer que você vai largar o trabalho e viver agora o dia inteiro na igreja. Sabe? Eu estou vivendo na igreja. Agora eu sou servo do Senhor, não faço mais nada, estou na igreja o dia inteiro. A não ser que você trabalhe na igreja, né? Tem funcionário na igreja. Presta atenção nisso. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 3, de 7 a 10. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, vendo que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Isso é Paulo falando, a sua igreja em Tessalônica. Olha a orientação dele: nem jamais comemos pão às custas dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesado a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Por quê? Quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, que não quer, vagabundo morre de fome. Não quero trabalhar, então morra de fome. Você está entendendo? É só eu que estou falando? Não, é a Bíblia. É a palavra de Deus que está falando. Eu quero trabalhar para não ser pesado a ninguém. Irmão, preste atenção nisso. Deixa eu dar um recado para você que está pensando: não, eu vou pensar, como é que eu faço para pegar uma cesta básica na igreja? Cesta básica não é aposentadoria. Você entendeu isso, amado? Cesta básica, eu repito, não é aposentadoria. Para com esse negócio. 1 ano, 2 anos, 3 anos pegando cesta básica. Mas pastor, e quando não? Eu não tenho casos e casos. Tem casos e casos. Mas também tem aqueles que vivem lá na sombra do boi. E hoje é dia, vou lá buscar minha cesta. Sabe? É uma vergonha, irmão. Não seria pesado a ninguém. É a palavra de Deus que está lhe falando isso. E por último, não mais nem menos relevante, a igreja. Em quarto lugar, irmãos, é a igreja. E isso para muitos é uma falta de espiritualidade, deixar a igreja depois da família, do trabalho. Muitos pensam assim: o quê? Eu vou deixar a igreja em quarto lugar? Sim, é um grau de prioridade. É a prioridade. Deus está falando conosco acerca da prioridade, porque isso é o que é de correto. Vamos lá, primeiro é quem? Segundo, terceiro e quarto, igreja. Então agora eu vou só me dedicar ao meu trabalho, não vou mais para a igreja.
Eu não estou falando isso não, irmão. Não põe a palavra na minha boca. Agora eu vou trabalhar de domingo a domingo. Bom, então tu vai deixar de ser crente. Então você vai deixar de ser obediente à palavra, porque a palavra do Senhor diz: não deixe de congregar. Então você vai ser negligente, vai ser displicente, vai deixar de lado então as coisas de Deus. Não é isso. Mas o Senhor guardou esse dia para você adorá-lo. Qual é o dia? O domingo, segunda, terça, quarta. Então escolhe um dia. Qual é o dia de culto da sua igreja? É domingo. Quinta-feira tem culto, mas tem muito trabalho. E domingo? E domingo, irmão, cancela esse negócio aí. Ah não, porque domingo eu ganho um extrazinho. Querido, presta atenção, você é cidadão do céu, irmão. Ou você crê que vai andar em rua de ouro, ou está perdido. Você crê que tem tudo em Deus? Sabe o que o Senhor diz para mim e para você nessa manhã? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em quem? Em Cristo Jesus, cada uma das minhas necessidades. Ou você crê que Jesus é supridor, ou abre mão dele, que ele não negocia isso, amado. O nosso Deus não negocia com ele, não tem negócio. O fato da família vir antes da igreja não nos dá direito de não ir à igreja. Então eu vou tirar domingo para ir à praia. É mesmo, irmão? Problema seu. Você já está começando a não entender o que Deus está falando com você nessa manhã. É certo dedicar-se à família. Porém, não devemos deixar a igreja. Cuide da família sem abrir mão da sua igreja. Seus filhos estão vendo isso. Quando você abre mão da igreja, você está dando muito mais ênfase ao seu filho amanhã fazer a mesma coisa. Se meu pai que é meu pai, minha mãe que é minha mãe, não se dedica às coisas de Deus, não vai. Por que eu tenho que ir? É a pergunta que ele vai lhe fazer. E eu te pergunto, qual a resposta que você dará a ele? Qual é a resposta? Ou vai inventar? Não, é porque papai tem que manter, a tua Nutella. E Nutella está cara. Aí você vai dizer para ele? Papai tem que comprar Nutella. O que você vai dizer? Tem que pensar. Você tem que falar a verdade. Não vou porque não quero, filho, porque eu posso ir. Eu posso ir. Eu posso guardar um dia. Se você trabalha de segunda a sábado, irmão, você pode guardar um dia, o teu domingo. E se você tem um tempo, vem quinta-feira. Irmão, quinta-feira está um horror, irmão. E pastor Manuel, desculpa, eu não acredito que todos trabalhem quinta-feira. Não acredito, meu pastor. Todos trabalham quinta-feira à noite? Não acredito. Eu acredito que tem gente que pode vir. Por que não vou? Porque eu não estou dando a prioridade às coisas de Deus. Eu estou invertendo as ordens. Estou invertendo. Então, querido, pense em tudo que Deus está falando a você. Hebreus capítulo 10, verso 25 vai dizer: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que dia é esse? A volta de Jesus está próxima, irmãos. Jesus está aí. Ele volta e tu continua aí no teu trabalho, no teu lazer. Sabe? Quando você abrir os olhos, cadê? Cadê o povo? Já foi. Não perca Jesus no melhor da tua vida. Os dias são maus. Nós não podemos ficar fora da comunhão com Deus, não, querido. Nem da comunhão com os irmãos. Como é bom ter comunhão com o outro. Como é bom ter comunhão. Desenvolva relacionamento e respeite a ordem de valores. Como é importante viver em comunhão, servir uns aos outros. Se dermos o valor devido a cada uma das atividades, sem se esquecer da escala de valores, muitas coisas nos serão acrescentadas. Então aprenda a dizer a palavra mais difícil na vida. Sabe qual é a palavra mais difícil para se dizer, irmão? Qual é a palavra mais difícil? Não sabe não? É o não. Como é difícil a gente dizer não, irmão. O não é uma palavra complicadíssima. Olha, Patrícia está ali que ela sabe. Nós cuidamos de uma pessoa na igreja, tem algum tempo aí, eu falei isso para ela. Eu falei, sabe por que você está sofrendo? Porque você não diz não. É por isso que você está sofrendo, porque você não diz não. Aprenda a dizer não. Entende, querido? Seja muito seletivo
naquilo que você vai dizendo, no teu não e no teu sim. Seja seletivo a isso, escolha a que você vai dar a prioridade na sua vida. E para nós estamos já partindo para o fim. O que bloqueia e impede uma vida mais significativa não é a falta de compromisso, é o excesso de compromisso. Você está fazendo um monte de coisa, pode ser que você esteja fazendo um monte de coisa e tudo erradamente. Então começa a organizar a tua vida. Deus te trouxe aqui nessa manhã exatamente para isso. Tudo que for para você fazer, faça, mas faça bem feito, sempre priorizando Deus, colocando sempre Deus em primeiro lugar. Colossenses 3:23 vai dizer: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, amado, na primeira hora do seu dia, esteja com Deus, porque Ele é a pessoa mais importante na sua vida. Tem um livro, eu acho que é de Benny Hinn, se eu não me engano, chamado Bom Dia Espírito Santo. Já leram esse livro, irmão? Nunca leu Bom Dia Espírito Santo? Já leu Espírito Santo, meu companheiro? Nunca leu? Então leia. Primeira coisa na sua vida, irmão, quando você vai acordar, que tu abre os seus olhos, bom dia Espírito Santo. Que bom ter você comigo. Que bom saber que tu estás comigo, que tu não me abandona. Nós nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo sempre estará conosco. Sabe? Às vezes seu marido viaja, né? Marido que trabalha viaja, a mulher fica sozinha em casa. Você já ficou sozinha, irmã, alguma vez? Já ficou sozinha? Não, querido. Você está com o Espírito Santo. Você pensa que está sozinho. Mas você não está sozinha nunca. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo é seu companheiro diário. Ele é o nosso companheiro. Então nós vamos encerrando. Cadê o meu bonito? Meu bonito se esconde, aí lá. É bonito demais. Pense em tudo que Deus falou para você, querido. Cuidado com as pessoas que são tão enroladas na vida e que estão jogando tudo para cima de você. Tem alguém assim na tua casa, do teu lado? A pessoa é tão enrolada que fala assim: ai, que bom que você chegou, que você pode me ajudar. Sai para lá, enrolado. Eu, hein? Fica com o teu rolo aí. Tá doido? Então tu arruma essas bombas e bota na minha mão? Mas tem gente que é assim. Sabe o que é isso? É roubador de tempo. É aquele que rouba o teu tempo. Você tem tempo para tudo o que escolheu, querido. Você tem tempo para tudo que você escolhe ter tempo. Você está entendendo? Grava isso. Você tem tempo para tudo que você escolhe ter tempo. Se você escolhe ter tempo para Deus, você vai ter tempo para Deus. Então escolha Deus em primeiro lugar. Escolha o importante ao invés do urgente. Isso jamais te será tirado, irmão. Faça primeiro o que mais importa. Primeiro Deus. Toda a honra, toda a glória é dado a Ele todos os dias. Para Maria, querido, Jesus era o que havia de mais precioso na sua vida. E eu encerro lendo um texto que você conhece. Quero encerrar aqui. Mateus 26, de 6 ao 13. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher, Maria, tá? Trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Olha só, irmãos, eles não davam importância. Ele não colocava prioridade em Jesus, estando com ele. Para que isso? Para que você está desperdiçando isso? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro. Olha a prioridade, irmão. A prioridade é o dinheiro. Pode estar vendendo por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhe disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão, porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhe digo que onde for pregado em
todo mundo este evangelho, inclusive aqui na Igreja Nova Vida de São Cristóvão, também será contado o que ela fez para a memória dela. Agora eu te trago à memória o que ela priorizou na vida dela. Priorizou Jesus, ela não deu valor às coisas materiais, irmãos. O que havia de valor para ela, pérola de grande valor, era o próprio Cristo. O que será que tem realmente valor na sua vida? Vamos colocar de pé, irmãos. Como é que está a sua escala de valores? Como é que está essa escala? Como é que você coloca as coisas na tua vida, dentro da sua casa? Analise-se então, cada um a si mesmo. Coloque toda a sua vida nas mãos do Senhor, irmãos. Toda a sua vida. Coloca na mão dele. Eu quero estar orando por você. Mas pastor, que tipo de oração nós vamos fazer nessa manhã? Peça perdão a ele, irmãos. Peça perdão por estar negligenciando aquilo que deveria ter o primeiro lugar na sua vida. Peça perdão porque você colocou seus filhos em primeiro plano. Peça perdão a ele, mas peça mesmo. Diga, Senhor, perdoa. A partir de hoje eu vou colocar o Senhor em primeiro plano. E as demais coisas, o Senhor acrescentará. As demais coisas podem ser a saúde na tua família, o Senhor acrescentará. A saúde dos teus filhos, o futuro dos teus filhos, Ele acrescentará. E os seus negócios, Ele acrescenta. Mas busca em primeiro lugar Ele. Gaste todo o seu tempo orando, querido. Você está na rua, ore. Está em casa, ore. Louve ao Senhor. Para de colocar pagodinho dentro de casa, não vai te levar a lugar nenhum. Para com isso, meu irmão. Bota adoração ao Senhor, adora a Ele. Diga, Senhor, eu só quero te adorar, mais nada. E se você não tiver o que ouvir dentro de casa, ouça o silêncio, que é a melhor coisa que você faz. É a melhor coisa. Vamos orar, Pai. Coloca em tuas mãos a tua igreja, Pai. Esse povo que te adora. Esse povo que te ama, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz sempre uma palavra de ensino. E perdoa-nos, Senhor, se nós temos negligenciado a maravilha que é o Senhor. Se temos priorizado tantas coisas na nossa vida e temos nos esquecido do Senhor, que é a pessoa mais importante na nossa vida e nesse lugar. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Que nós possamos, Senhor, a partir de hoje, Deus, colocar a casa em ordem, colocar tudo nos seus devidos lugares. Nos ajuda a colocar o Senhor em primeiro plano. Abre mão de tantas coisas, Senhor, que tem impedido a minha caminhada com o Senhor. Me ajuda a administrar no meu trabalho para que ele não seja um empecilho na adoração ao meu Deus. Ajuda-nos, Pai. Ajuda a tua amada igreja. Em nome de Jesus. Amém.